Esse é um trabalho que eu comecei como saxofonista tem bastante tempo, por influência de alguns amigos, basicamente por influência de dois grandes amigos e dois irmãos, Giovanni Goulart e Tonico Goulart. Os dois hoje já não moram aqui em Pelotas. O Giovanni vive mais na Alemanha e o Tonico se radicou em Portugal, enraizou de vez lá. E eles me obrigaram a tocar saxofone. Por que obrigaram? Porque eu tocava percussão com eles, era percussionista da banda do Exército. E um dia eu comecei a estudar saxofone, mas ali para mim, para consumo de casa, aquela coisa toda. E eles me viram tocando sax e disseram assim: não, a partir de hoje tu não toca mais percussão conosco. Porque nós tínhamos um grupinho, tocávamos aquela coisa toda. A partir de hoje tu vai começar a tocar saxofone. Eu disse: não, mas eu não gostaria de tocar. É muito instrumento e eu não tenho essa aptidão para... Não, mas tu vai, nós vamos te ensinar, Mas vocês também não tocam saxofone. Não, mas nós vamos te ensinar a escala. O instrumento tu conhece, nós vamos te ensinar a escala. Então eu saía da minha casa, contrariado, ia lá para o Laranjal na casa deles. Domingo pela manhã, 9 horas da manhã. Eu tinha que estar lá batendo para estudar a escala com eles. Então a minha vida musical baseou-se em parcerias, em amigos de excelente qualidade, que me levaram, que me obrigaram a estudar o instrumento e a partir daí também procurar qualidade, porque eu só tocava com músicos de qualidade. Então eu não poderia ficar tão abaixo deles, eu tinha que trabalhar, eu tinha que estudar, eu tinha que arranjar uma maneira de chegar o mais próximo possível deles. Então, passado esses dois, que literalmente me infernizavam para estudar a escala, eu tenho outro músico também que fez muita coisa por mim, que é um trompetista, o nome dele é Djalma, outro companheiro também da banda do Exército, que é um camarada que estudou pouca música, mas o dom que Deus deu para ele compensou e muito, e muito. Então a maioria dos chorinhos que eu toco, dos poucos que toco, aprendi com ele. Muitas das músicas, ou melhor, vamos colocar assim, a primeira música que eu consegui tocar sem ter que ler no papel, foi através dele. Foi como um dia de domingo. E aquilo ali virou um marco na minha vida. Aquilo ali virou um marco na minha vida. E ele me deu o primeiro grande ensinamento, que eu entendo como o primeiro, ou melhor, primeiro grande ensinamento não, primeira grande dica musical. Foi ele que me deu. Repetido agora, semana que passou, por um dos 8 melhores saxofonistas do mundo, me disse a mesma coisa que ele disse. Esse saxofonista é Dilson Florencio, saxofonista clássico, erudito, considerado entre os 8 melhores saxofonistas do mundo. E ele me disse a mesma coisa que o Djalma me disse há 25 anos atrás. Tudo que tu cantares, se cantares certo, vás tocar certo. Então, essa foi a maior dica que eu recebi de um amigo, de um companheiro de profissão, que veio agora, coisa de uma semana, 2 atrás, no Festival Internacional de Música, o mestre em saxofone, o primeiro das Américas a ganhar uma graduação no Conservatório de Paris, veio me dizer a mesma coisa. Então quer dizer que 25 anos atrás, aquele trompetista sem estudo nenhum, só com o grande dom que Deus deu, estava no caminho certo. E eu, obviamente, como sou um bom de ouvido no que diz respeito a escutar a dica, guardei para mim. E a partir de então eu venho estudando. Toquei com músicos. Cledir uma vez fez um show, 7 de abril, com a escola na qual eu trabalhava, que era a escola da Beatriz Rosselli. Tive o prazer de estar no palco junto com ele. Outros músicos importantes também. Patrick Dumont foi alguém que eu só conhecia através das trilhas de novela, né? As músicas dele faziam parte das trilhas de novela. Tive o prazer de trabalhar com ele também. Renato Borghetti, tive o prazer de trabalhar com ele também, um músico excepcional. Um músico excepcional e uma pessoa da melhor qualidade. Sem falar dos músicos da cidade. Trabalhar com o Veso, com o Popó, trabalhar com o Garotinho Mateus, que é um guitarrista
é um garoto jovem, a própria palavra já diz um garoto, se bem que eu tenho 50 e me considero garoto também. Mas é bom demais, é bom demais. Então isso faz com que tu tenha que estar sempre estudando. Faz com que tu realmente queira sair para a rua para tocar, mas sair com qualidade. Com qualidade. E falando um pouquinho de noite, né? Noite de Pelotas. Fazia um bom tempo que eu não saía à noite de Pelotas para tocar com os companheiros, ou até mesmo ver o que tem de bom na noite. Eu tive alguns anos fora, foram 10 anos fora. Mas agora no meu retorno, por culpa de um senhor chamado Celso Krause, que é um grande guitarrista, eu comecei a sair para tocar nos bares. Então, o bar A, B, C, em síntese, a noite de Pelotas para um músico está muito bom, bastante variado. Os bares no qual eu fui tocar, os bares que eu fui me apresentar, ora com o Celso, ora com outros amigos, eles estão tratando bem o músico. Eu te diz respeito a enxergar o músico como profissão real, como uma profissão mantenedora da sua família, do seu sustento. E isso é bastante importante. Aquela coisa de que o músico sai para a noite para tocar por um copo de cachaça, um prato de comida, um lanche, uma coisa assim, isso é uma coisa que tem que ser erradicado de todas as formas. Primeiro, o músico ele tem que pensar em sair para a noite para mostrar o que melhor ele tem do seu trabalho. Para isso ele tem que investir em material, o seu instrumento. Se não é aquele top de linha, porque o bolso não permite, pelo menos um instrumento que lhe capacite se apresentar de maneira adequada, que ele como músico não fique frustrado em tocar, dizer poderia ter sido melhor, mas o meu instrumento não rende o que eu esperava dele ou coisa parecida. E em contrapartida, para que o músico possa se qualificar, possa se equipar adequadamente, o dono da casa noturna tem que fazer uma proposta adequada, lista, honesta, pelo trabalho desse músico. E cobrar dele, cada vez que ele vier se apresentar, melhores condições. Porque ele está sendo bem pago para se apresentar, para apresentar um bom trabalho. Então não há o porquê de deslizes ou carência de material. Não. Músico é uma profissão igual a um médico, igual a um pedreiro, igual a um motorista de ônibus. Músico é uma profissão. E como tal tem que ser tratada de ambos os lados. O lado que contrata e o lado que é contratado. O que contrata, trabalhar com seriedade, pagar o justo, e o contratado, trabalhar com mais seriedade ainda e oferecer uma contrapartida de trabalho justa, adequada ao local, adequada à situação, ao momento que ele está vivendo ali. Então a música e a noite de Pelotas estão muito bem uma para a outra. Eu acredito que o músico possa sobreviver tranquilamente como músico, como profissão única, se ele se qualificar, se ele qualificar o seu material. Porque casas noturnas para trabalho existem em excelentes condições.